Então, ao invés de pegar a mão, é o pé. Infelizmente. Bom, gente, então, Natalina, obrigado. Tá? Ai, gente. Boa tarde. Natalina, sou de TI. E minha revisão hoje vai ser sobre ferramentas básicas de gestão. E esse, assim, só para explicar como surgiu esse tema na minha cabeça, eu fiz meu letivo mês passado, numa UTI lá do Maranhão, que tem um programa de especialização em UTI. E, assim, eu fui surpreendida, assim, positivamente, assim, com o programa e com o treinamento, principalmente nessa parte de gestão. Eles são muito focados nisso, e os residentes são envolvidos, porque eles têm vários protocolos, né, de cuidados dentro da UTI, e os residentes que tocam esses protocolos na maioria das vezes, sabe? Então, eles passam os 3 anos, tem os residentes do protocolo da SEPS. Então, eles coletam os dados e tudo mais, então eles são bem envolvidos com isso, junto com toda a equipe multi. Então, essa parte de gestão é bem forte. Eu tive uma aula lá e foi muito boa, e eu quis estudar um pouco mais e trazer isso para a gente, porque eu acho que é importante, tá? Tenho certeza que é importante, principalmente para o intensivista. E às vezes eu sinto que a gente não tem tanta vivência disso aqui no serviço. E sem falar que, como profissionalmente, sei lá, vamos ser chamado para ser um diarista um dia, coordenador um dia, a gente precisa saber como as coisas funcionam. E aí eu queria começar a aula contando uma história que pode acontecer com qualquer um de nós aqui, e mais provável que não dizer mais ainda, mas provavelmente com eles daqui a alguns meses, né? Então, você está lá na UTI, boa, trabalhando no seu plantão, e o seu chefe te convida para almoçar num lugar fora da UTI. Ou seja, não é aquele almoço que você é acostumado a vir. Te chama aí para um restaurante externo. Ele fala sobre o seu trabalho, sabe que você dá um gás durante os plantões, né? Vê que você faz bastante cobertura e tudo mais. E aí ele te faz um convite, porque eles vão abrir uma nova UTI. E ele quer saber se você aceita coordenar a nova UTI. Você fica em dúvida, conversa com a galera, vê se faz sentido, né? Vê se faz sentido você aceitar esse convite com as pessoas ali ao seu redor. E aí você aceita e vai correndo para casa, feliz, que você vai ganhar mais, você vai ser coordenador da UTI, vai mandar nas pessoas. Só que depois passa a sua euforia, aí você fica, né? Mas o que eu vou precisar saber para coordenar o UTI? Eu só dava um plantãozinho. E agora eu vou precisar coordenar toda essa galera e gerir essa unidade. Então, foi pensando nisso que eu trouxe alguns tópicos para a gente discutir. E para iniciar, desculpa porque desconfigurou bastante o slide. Para começar a falar um pouco sobre esse modelo de Dona Bedian, que ele faz para que a gente... É uma forma de organizar a UTI, uma forma de avaliar a qualidade da UTI, baseada nesses 3 pontos, que é a estrutura, processo e os resultados, né, de acordo com os 2 primeiros. A estrutura em si é aquilo que a gente tem de recurso na UTI, tanto recurso físico, né, como desfibrilador, ventilador, leito, tipos de monitores, ECMO, aquilo que a gente tem de recurso mesmo. E também os recursos humanos, que são muito importantes. Os processos é aquilo que a gente faz dentro da UTI mesmo, de tratamento, de protocolo, de educação continuada, de relação médico-paciente também. E os resultados é o resultado mesmo de tudo isso, de uma união, né, da estrutura com o processo. E falando de cada um, eu queria que vocês abrissem aqui. A estrutura, eu trouxe, assim, de forma bem resumida, o que a gente tem hoje de meio de padronização é a RDC 7, que é de 2010, mas é aquilo que a gente tem de básico, de mínimo, para você dizer o que é uma UTI. Então, é muito importante que a gente saiba, só que eu acho que não faz sentido eu trazer um documento aqui e ficar falando o que precisa. E aí eu trouxe... como é que tá? Deixa eu aberto aqui. Algumas questões só para a gente saber se a gente tem noção do que...
Você falou que tá assim. Assim? Acho que ela quer. Aí eu não sei como é. Tá. Só para a gente ter noção de se a gente sabe dos recursos que a gente tem na UTI. Deixa eu respirar a aula. Acho que todo mundo está aqui. Assim. Tá. Realmente, de desfibrilador da UTI, o que a RDC 7 fala é que a gente tenha um desfibrilador para cada 5 leitos. Ali na GN, acho que tem 2. Que está errado. Deve ser mais o que é suficiente, porque quantas simulações a gente fez não. Esses 2 anos eu fiz. Mas Mas assim, você é sabe o de onde que. surgiu isso? O que vocês acham? De onde que surgiu esse 1 para 5? Tem alguns aforismos na questão. Tem um clássico que é: quem tem um não tem nenhum. Porque se um dá problema, você precisa ter o spare. Entendeu? Então, um para cada 5 leitos, você pode ter uma UTI de 5 leitos, só tem um. Mas o ideal é ter 2, entendeu? Uma coisa que é assim, é alta criticidade, baixo uso, entendeu? Se o cidadão funcionar, a gente vai morrer, porque senão, né? Se a gente indica essa vida. Então, para manter de 12 leitos, 2 está bom. Uma UTI cardiológica, uma de circulação toda semana. Né? Aí eu acho que, só que pela RDC, estrito senso, teria que ter 3. Você está falando que. Você recebe alguma punição ou falta de crédito? É que não tem uma fiscalização muito intensa, assim. Deveria ter mais, mas assim, que quando a pessoa fiscaliza também, ela sabe assim, está na RDC e ela, se você justificar, ela vai ter, né? Fala, vai ter 3 filadores, né? Mas depende de quem fiscaliza. As pessoas seguem a regra e acabou. Esse aqui é meio polêmico, mas pela RDC, é um enfermeiro para cada 8 leitos. Mas uma UTI nível 3, eles indicam também, a orientação é um enfermeiro para cada 6. Pela RDC. O ideal é avaliar, tem um score de gravidade. Para nível 3 e nível 3, você pode. É 1 para 6. Qual é o problema? A gente tem a RDC fala uma coisa e o Corém fala outra, o COFEN fala outra. O COFEN fala para fazer pelo mais. Inclusive, ele fala que, de acordo com o NAS, você tem que aumentar a proporção de enfermeiros para técnicos. Então, se for ter nível 3 com mais alto, era para ser tipo 10 leitos, 5 enfermeiros, 5 técnicos. O COFEN recomenda. Mas ninguém segue isso. Né? Mas o que é pela RDC? O que está escrito lá? É 1 para 8. Técnico para 2. Você vai falar. Tá bom? Foi bom. Rodei todas. Tá bom, tá bom. Acho que é isso. Né? Realmente, de proporção de físico que eles exigem, é 1 para cada 10 leitos. E lembrando que pela RDC, o físico é o único que não precisa ficar 24 horas, né, na UTI. A carga horária dele seria de 18 horas. Diferente do médico, enfermeiro, técnico, que realmente precisam ficar 24 horas dentro do ambiente, né, dentro da UTI. Isso é bom. E prepara a noite. Se você ter um ventilador para cada 2 leitos. Então, lá na nossa UTI, a gente precisa pelo menos de 6 ventiladores e mais um de esterilizar. Então,
Isso, assim, ó, é uma decisão institucional nossa é que os ventiladores não ficam nas UTIs, certo? Eles ficam numa central de equipamentos. Mas, em teoria, a UTI deveria estar sempre ter um ventilador lá de stand-by para se precisar de alguém de... É um problema interno nosso. Às vezes, quando a gente tem uma intercorrência grave, tem que pedir alguém leva, a SR que não está disponível. Né? Eles têm que sempre ter um ventilador prontamente disponível. Se não falando, por exemplo, a gente não, os ventiladores não ficam na UTI. Essa contabilidade de quantos ventiladores que é para cada dois é pensando 12 UTIs do complexo, quantos ventiladores eu preciso ter. É isso. E tem esse número de ventiladores no estoque. Exato. É o mínimo, né? É isso. É requisito mínimo. Isso. Agora, se a sua taxa de ventilação mecânica é 80%, você precisa ter um boleto. Certo? Porque vai ter um menos que vai estar todo mundo entubado, vai ter um menos, né? Certo? Gente, deixa eu ajudar. O ideal é isso, né? Que seja um técnico para cada 2 pacientes. Mas que às vezes não seja a realidade que a gente vive. E, assim, da RDC eu trouxe só essas questões, mais para a gente pensar sobre isso e estimular para ler essa diretriz, que é o que a gente tem, não é perfeita, não é talvez a ideal, mas é o que tem para você dizer, para você poder chamar um lugar de unidade de terapia intensiva, né? Sobre o processo e resultados. O que eu trouxe foi mais para a gente pensar um pouco nos indicadores dentro da UTI e também que avaliam os nossos processos junto com a estrutura. Não é uma aula de indicadores, até porque a gente tem uma aula sobre isso no canal, mas são dados importantes para a gente saber. Dias de internação na UTI. A gente vive aqui outra realidade, porque nossos dias de internação são mais prolongados, a gente pega pacientes muito mais crônicos, mas o ideal é que o leito de UTI tenha uma rotatividade maior. Hospitais privados que a gente trabalha, a gente costuma ver isso. Você vai dar um plantão no final de semana, você vai no outro, provavelmente não são os mesmos pacientes. A SMR ou a TMP, que é a taxa de mortalidade padronizada, também é um indicador muito importante. E aí, para isso, a gente precisa do SAPS médio da nossa unidade, que vai ver qual é mais ou menos a gravidade, né, dos nossos pacientes. E aí ela vai avaliar qual é a mortalidade esperada para aquele meu SAPS. E aí eu comparo com a mortalidade da minha unidade e vejo aonde eu estou ali na... Outro indicador também importante é a TUP, que é a taxa de utilização. Ai, meu Deus, taxa de utilização de recursos padronizados, que ela avalia o quanto minha UTI ela usa aquilo que tem disponibilidade, mais ou menos, sabe? Por exemplo, quanto os recursos estão sendo utilizados de forma correta. E não é só recurso físico, no caso, não é só ventilador, né? Não é só essas coisas materiais, mas até mesmo os protocolos que eu instituo, eu consigo avaliar. Por exemplo, um protocolo de TEV, você vai calcular a TUF da seguinte maneira: quantas vezes você aplicou, dividido por a quantidade de oportunidades que você teve de aplicar, né? Então, isso te ajuda a avaliar um pouco como você está utilizando esses recursos dentro da sua unidade. Também é um marcador muito usado em auditorias. Uso de central, uso de ventilação mecânica também ajuda você a avaliar o perfil da sua UTI. Se você tem uso de ventilação mecânica muito alto, provavelmente sua unidade são pacientes mais graves, você realmente é uma UTI, mas, sei lá, 5% dos seus pacientes são intubados, talvez o perfil da sua UTI seja mais de pacientes menos complexos, talvez mais para uma semi-UTI. Outros indicadores, né, que também falam muito sobre qualidade, é a infecção de corrente sanguínea associada a catéter,
e tu associada à sonda vesical de demora, né, que fala muito sobre o nosso cuidado com dispositivos. PAV também então tem muitos serviços que tem bundles de PAV. Em dúvida como funciona o nosso aqui, eu tive uma vivência agora eu fiz meu letivo, e é muito legal, assim, porque os residentes checam os bundles, se está tudo correto, se está tudo preenchido, e se não tiver preenchido, o que falhou, o que errou. Então, às vezes, eu acho que a gente precisa estar um pouco mais envolvido nesse cuidado dentro da UTI, né? E readmissão em 24 horas é importante para a gente repensar nos nossos critérios de alta, né? Como é que está sendo. E tem essa aula, né? Não vou entrar em detalhes, porque tem essa aula muito boa de indicadores que fala sobre mais detalhes desses que eu falei e outros também que estão faltando. E por que é importante, né, a gente ter esses dados? Porque isso facilita que você identifique problemas. Facilita você ter esse dado de uma forma mais palpável, faz com que você veja o que está faltando na sua UTI, onde você está errando, talvez, e faz com que você corra atrás disso, né? Aí a gente entra nas ferramentas de gestão e de resolução de problemas dentro da UTI. E antes de começar, eu queria falar sobre 2 conceitos importantes. Acho que o primeiro é incidente, que eu não tinha muita diferença da separação desses termos, mas incidente é alguma coisa que ocorreu dentro da unidade que é fora do previsto, que pode acarretar um dano ou não ao paciente. E aí, dentro desse incidente, você tem essas 3 possibilidades. O primeiro é o near miss, que o incidente aconteceu, mas não atingiu o paciente. Por exemplo, você prescreveu uma rosuva de 10 miligramas, e em vez de você colocar miligramas, você colocou comprimido. E aí, a enfermeira checou lá e perdoou. Está errado. Você prescreveu, mas aquilo não chegou a atingir. O incidente sem dano, ou seja, atingiu o paciente, mas não causou nada. Você prescreveu, foi checado, foi entregue ao paciente, ele tomou os 10 comprimidos, mas ele não teve nada. E o incidente com dano, que é o que a gente chama de evento adverso, é quando realmente chegou no paciente e causou um mal para ele. Ele tomou os 10 comprimidos e teve um choque anafilático. Tá? É importante a gente ter essa diferenciação. E outra sobre o modelo do queijo suíço, que eu acho que todo mundo conhece, mas é importante a gente ter em mente, porque o que ele quer dizer, né? Ele fala que cada camada do queijo suíço é uma barreira. É uma proteção que a gente faz com o paciente. E isso está incluso nos nossos protocolos, está incluso nos profissionais de saúde, está incluso no sistema, né? O MV. Só que cada barreira dessa, ela possui uma falha, um erro. E aí, qual é o racional? Tentar evitar que os erros de cada barreira se coincidam e aconteça um efeito adverso, né? Que atinja o paciente e cause um mal para ele. Então, o nosso trabalho é agir em cada uma dessas camadas, na medida do possível, criando cada vez mais artifícios para evitar que chegue um dano ao paciente. E aí, falando sobre as ferramentas de gestão, né, depois de eu já ter descoberto quais são os problemas da minha UTI, e aí eu vou querer resolver aquele problema, a gente pode abrir mão, lançar mão de algumas ferramentas. E a primeira é o Simple Case. É uma ferramenta bem simples e que racional dela é você perguntando os porquês daquele problema até você chegar à causa raiz. Porque às vezes a gente resolve uma coisa que não necessariamente vai resolver o meu problema, e aí isso inclui gasto, isso tanto de recurso físico como recurso humano, e eu não vou conseguir resolver o problema da minha UTI. E aí o exemplo que eu trouxe aqui foi de gestão mesmo, de empresas, porque é muito usado em empresas, que o cliente ele reclamou, né? Ou seja, imagina na Black Friday, o saque da empresa começou a encher de reclamação. E aí você pergunta por quê? Não chegou no prazo. Beleza. Não chegou no prazo. Mas por que não chegou no prazo? Porque para produzir demorou muito. Por que demorou para produzir? Porque não chegou a ordem lá dentro da produção.
Por que que não chegou? Estava todo mundo sobrecarregado. Mas o que que aconteceu? A gente não se planejou para Black Friday, a gente não imaginava que ia ter 100% a mais de pedidos, né? Então, a causa raiz é essa aqui. Imagina, se eles fossem agir só aqui porque o produto não chegou no prazo, não, então vamos aumentar a quantidade de entregadores. E aí a gente consegue resolver esse problema. Eles podem até conseguir resolver, mas o custo para isso vai ser muito maior do que se eles voltassem lá atrás, vissem qual era o problema e se organizassem melhor, né? Então, esse racional a gente pode usar também dentro da UTI, só que o 5 porquês ele é utilizado para problemas mais simples, né? Porque você tem basicamente uma causa raiz. E quando a gente tem problemas mais complexos, a gente pode usar o diagrama de Chikawa, o diagrama de causa e efeito, que é justamente para avaliar esses problemas que têm várias causas, né? E dentro da UTI a gente sabe que isso acontece bastante. Então, é o famoso escama de peixe, né? Acho que todo mundo conhece. Que você, aqui é o seu problema e ele divide em vários braços. E dentro desses braços também tem vários problemas relacionados a isso, né? E aqui esse problema é algo que a gente vive muito, que é a falta de tempo, por exemplo. E dentro da falta de tempo pode ter várias coisas envolvidas para você não ter falta de tempo, né? Em relação a pessoas, você pode ser preguiçoso, você pode ser distraído, você pode procrastinar, você pode, sobre meta, na caixa método, você pode não ter um planejamento bom, você pode não saber priorizar as coisas, né? Ter disciplina. Sobre máquinas, né? Às vezes a gente é distraído com muitas coisas, porque a gente tem fone, a gente tem notebook, a gente tem celular, a gente gasta tempo nisso. Enfim, isso é um exemplo aleatório. Mas dentro a gente pode colocar vários problemas da UTI aqui na cabeça do peixe e destrinchar. Então, isso é importante para a gente ter essa visão e descobrir qual é a causa raiz do nosso problema e muitas vezes saber que não tem só uma causa raiz. E, continuando nessas ferramentas, as duas primeiras foram sobre eu encontrar a causa raiz do meu problema. Só que, às vezes, eu não tenho só uma causa raiz. O diagrama de Chikawa mostra isso. E aí, a gente tem que abrir lançar mão de outras ferramentas. E o método de Pareto, ele entra nesse contexto. Porque se eu descubro que eu tenho 10 causas raiz, eu não vou conseguir resolver as 10 causas. Então, eu tenho que buscar quais são aquela que eu vou resolver. E esse método, ele fala que 20% das minhas causas, elas costumam resolver 80% dos meus problemas. Então, você utiliza essa ferramenta para saber o que você vai priorizar para resolver o seu problema dentro da UTI. Isso te ajuda a ter mais foco e melhorar a qualidade, né? Uma gestão de qualidade depende também de você saber resolver, saber priorizar os problemas dentro da sua unidade. E aqui, desculpa, virou um pouco, gente, mas é mais ou menos como é que a gente vai fazer, identificar o problema que a gente já falou, coletar esses dados, né? E aí a gente tem bastante coisa, tem indicador e tudo mais para avaliar. E depois que eu destrinchei, eu vou ver quais são as principais causas. E aí eu consigo determinar qual tem maior impacto. Dessa forma, eu otimizo meu tempo, eu otimizo o recurso. E aí eu encontrei a minha causa raiz, né? Já priorizei, mas como é que eu vou resolver? Eu preciso achar as soluções, né? E a gente também tem ferramentas para isso. Tem o brainstorm, que eu acho que todo mundo conhece, e dentro do ambiente de gestão hospitalar ou gestão mesmo de outras empresas, ele é muito utilizado. E, ao contrário do que a gente pensa, ele não é uma coisa desorganizada. Não é a gente aqui vamos lançar o problema e todo mundo começa a falar e pronto. É ideal que ele seja sistematizado no sentido de que muitas pessoas participem, ou seja, não vão ser só médicos, enfermagem, físio, né? O pessoal talvez no jurídico, a depender do problema, estejam nessa reunião e que eles não sejam pegos de surpresa. O ideal é que eu fale antes do problema e quando a gente seguir,
aquele tema já passou pela mente deles, eles já pensaram em algumas coisas. E aí a gente tem que estar numa sala sem muitos julgamentos e para que as ideias possam ser lançadas. E é importante não ter julgamentos mesmo, porque se alguém se sente constrangido pela sua ideia, você quebra aquele clima e a ideia do brainstorm, ela tá. Então, isso é muito importante, que o moderador da reunião, ele tenha essa sensibilidade. E outra ferramenta bem legal, o Design Thinking, que ele é composto de 5 etapas, né? E a primeira etapa, que é a empatia, é você conhecer os seus problemas, aquilo que a gente já falou, né? E a segunda é sobre definir, você conhecer os problemas, então você definiu quais são os mais importantes. Depois disso, você vai idealizar, e que nesse idealizar entra o brainstorm, por exemplo, como ferramenta. Depois de você idealizar, ver as soluções, você monta um protótipo. E nesse protótipo, você implementa em, talvez, 1, 2 unidades. Por exemplo, nosso complexo e quantas station? São 10, 10 UTIs, vai. Você, não, vou implementar em 2 e ver qual é o resultado. Depois você faz esses testes, coleta dados, vê se deu tudo certo. E aí sim, você, no 6º passo a implementar, você faz essa implementação global. Então, o design thinking é meio que completo, assim, no passo a passo, quando você vai resolver o problema. Ele resume bastante o que a gente falou já. E aí, nessa busca por resolver o problema, e pensando no design thinking, na etapa 1, que é para conhecer, a gente pode usar esse método SWOT, que é uma ferramenta de análise estratégica, que ela fala sobre força, fraqueza, oportunidade e ameaças, né? Você olha tanto para os fatores internos, que é aquilo que sua empresa, aquilo que sua UTI, né, seu serviço tem de forças e fraquezas, e fatores externos, as oportunidades, né, naquilo que a gente é melhor em relação às outras coisas fora, e as ameaças. Você olha esses dois lados, e para ter uma aplicação, principalmente no momento de você conhecer a sua empresa, né, para poder priorizar e planejar suas ações estratégicas. Acho que isso é uma método para a gente conhecer sobre como conhecer a empresa. E para finalizar, né, a gente já viu como você identifica os problemas, a gente já viu como eu identifico a causa raiz, como eu vou planejar e resolver esse problema, e agora é o plano de ação. Já fiz tudo, agora eu preciso organizar isso de uma forma mais concisa. E aí, tem 2 ferramentas. A primeira é o 5W2H, que é muito simples. É basicamente você colocar tudo que você já fez no papel e ter uma visualização assim completa, sabe? Começando pelos W. Primeiro é o what. O que você está resolvendo? Né? Qual é o seu problema? Depois, o segundo W é o why, o porquê daquilo ser um problema para você. Onde vai ser, qual vai ser o TI que você vai implementar, qual vai ser o setor do hospital que aquilo vai ser feito. Primeiro, de quando você precisa ter um período definido para você não se perder no seu plano, e quem vai fazer aquilo, quem é o responsável por esse plano de ação. O dos Hs é como e quanto custa, que é importante, né? É bem legal de ver. Eu trouxe de um exemplo de uma empresa que vai montar uma loja de roupa online. E aí, a gente, usando a ferramenta, né? O que você vai fazer? Não, vou criar um website para poder vender minhas roupas online. Porque eu vou fazer isso. Vai ser a minha base de compra, vai ser ali que eu vou vender e ali que eles vão poder encontrar o meu produto. Onde eu vou fazer isso? Online. Quando? Definir um tempo, de julho a agosto. Quem vai fazer? Nome específico. A gente precisa nomear as pessoas que são responsáveis pelo projeto. E como vai fazer? Eu vou contratar uma agência, vou
sabe? Como é que vai ser a metodologia e o custo, que nesse exemplo de R$ 2.500. Ou seja, você tem tudo muito palpável, uma visualização muito boa de toda a organização, de todo o processo que você criou. E por último, de ferramenta, a gente tem o PDCA. Inclusive, acho que caiu na prova de título do ano passado, sobre o PDCA, né? que é também uma ferramenta de resolução de problemas, e ela é importante porque ela é cíclica, né? Porque os problemas, eles precisam ser revistos com frequência. O P é do plano, e aí eu não vou repetir porque é tudo que a gente já falou até agora, daquilo que você vai fazer para resolver os problemas. O do é aquilo que você vai fazer, mas de forma mais pontual, né? Eu vou implementar primeiro só em algumas unidades e checar se isso realmente faz sentido, se os resultados estão sendo bons. E a ação é você implementar de uma forma global. Só que a ideia principal desse método é que isso é cíclico, é que você precisa estar sempre rechecando o seu plano, pensando principalmente em melhorias e segurança do paciente dentro da sua unidade, né? Lembrar que toda resolução dentro da UTI, ela precisa ser revista, né? Não pode simplesmente achar que é algo pontual e depois esquecer aquilo. E eu trouxe essa frase porque eu estudando achei muito, muito interessante quando ele fala que o cuidado à saúde, que antes era simples, menos efetivo e relativamente seguro, passou a ser mais complexo, mais efetivo, porém potencialmente perigoso. A gente já descobriu, graças a Deus, muitas coisas para cuidar das pessoas, só que muitas vezes a gente oferta riscos ao nosso paciente. Eu acho que a gente ter conhecimento dessas ferramentas de gestão, ter conhecimento um pouco mais sobre resolução de problemas e buscar uma constante melhoria no nosso TI, eu acho que a gente consegue reduzir esse risco do paciente. É isso. Bem, bacana, você passou aí as ferramentas aí que são de utilização mais frequente, né? Você já trouxe também assim, onde que cada aspecto se encaixa. Você já uma coisa a gente já comentou, mas vocês já tinham falado? Ferramentas? Algo que você não viu? Se tinham falta de alguma coisa? Dois, bastante coisa. Ou 7. O PET acabou entrando nessa linha mesmo, da gente tentar colocar os temas dentro da coisa, então, ele tinha que ter revisão, e aí o PET entrou. Mais um pouco de dados aí. Isso aqui, gente, assim, essas são as ferramentas. Como aplicar é o grande problema. Tá? Vou falar para vocês os erros mais frequentes e algumas coisas. Tá? Vamos trazer um pouquinho. A Thaline falou da matriz SWOT, que é uma coisa quando você quer fazer planejamento estratégico. Em teoria, idealmente, você deveria fazer isso anualmente. No plano, assim, você tem os dados do ano, rever o planejamento estratégico da unidade, sei lá o que você está fazendo. Aí você faz a matriz SWOT, isso é para fazer com toda a equipe, né? Não é para só o gestor da unidade fazer, para fazer pelo menos com as lideranças mais próximas ali para trabalhar isso. E é interessante que às vezes eles juntam assim, o que eu tenho de fraqueza e com o que eu tenho com o que eu tenho de fraqueza com o que eu tenho de oportunidade fora. E qual é o meu perfil dentro disso, de gestão de empresa? Qual é o meu perfil dentro do mercado? Então, vai juntando, sabe? Eu não sei se a gente consegue fazer isso dentro da UTI. Tá fazendo, claro, porque assim, vamos fazer uma fraqueza nossa. A gente agora resolveu, né? A gente tinha uma fraqueza interna de dificuldade de RH, né? Nos últimos meses as coisas se resolveram muito bem, né? Agora, era uma fraqueza que era um problema interno e tinha uma oportunidade de conseguir uma verba externa para conseguir resolver essa fraqueza, foi isso. Aí você juntar a oportunidade para resolver uma fraqueza, entendeu? Então, só que a oportunidade é uma coisa que não concerne a você. Você vai ter que buscar fora
vai tentar trazer, né? Mas você tem ameaça, sei lá, inflação, o governo não está mais fazendo concurso. Contratar pessoas não treinadas, você vai tratar aí com. Exato, aí tem várias coisas e você vai ter que sempre fazer uma análise desse sentido, né? Ver o que é problema seu mesmo interno, o que é oportunidade de ameaça, o que são coisas externas. Né? Isso dá para vocês fazerem para várias coisas, para gerir a unidade, para gerir a vida de vocês, se vocês quiserem, para aplicar no que vocês quiserem. E aí a matriz SWOT, geralmente a partir dela a gente faz a matriz BUT, que a gente chama. Você chegou a ver? BUT. Não, chega. BUT é você... Aí, onde você identificou fraquezas, você vê gravidade, urgência e tendência. Você vê se aquele problema é um problema grave, aí você classifica de 1 a 5 a gravidade. A urgência, quanto que você acha que aquilo tem que ser resolvido a curto prazo ou não. Né? E a tendência, se aquilo está em tendência de pior ou não. Entendeu? Mas isso geralmente, por exemplo, digamos assim, eu sei que tem muita par. É grave, par, tal, beleza. Qual que é a urgência de resolver isso? Aí vai depender, assim, tem que resolver, mas ao mesmo tempo eu estou tendo muita, sei lá, masturbação acidental que não estou conseguindo retomar. É menos urgente do que aquilo. Então você tenta, nessa matriz aí você multiplica tudo, por exemplo, se você botar 5 para tudo, vai ser 5 vezes 5 vezes 5, ela vai ser a sua prioridade maior para você atuar, porque a tendência de pior é urgente resolver e é super grave o problema. Entendeu? Mas aí isso traz para o que você falou. Aí você tem as ferramentas de identificar a causa raiz, que essas geralmente elas são muito utilizadas para eventos adversos mesmo, né? Adversos, acidente sem dano ou NIMBYs, né? Mas você pode usar aquilo também para você identificar onde está o problema do indicador que você está acompanhando, por exemplo. Né? Você pode tentar buscar, até me explicou muito bem os 5 porquês para problemas mais pontuais, né? Quando você tem problemas mais complexos, você tem que ir para o diagrama vertical, senão você vai identificar uma causa raiz, você vai atuar uma coisa só e não vai ser o suficiente. Mas você tem que ir para uma coisa que seja mais ampla. E qual que é o erro mais comum do 5 porquês? O que você acha que é o erro mais comum? Às vezes não é um problema. Sim, claro, uma pessoa só é problemático, né? Você não pode buscar fazer análise de causa raiz sozinho. Você tem que envolver todos os envolvidos com o evento, quando for caso de evento, lideranças, e todo mundo tem que estar aberto a ouvir. O erro mais comum é não identificar a causa raiz. Você não chegar na causa raiz. Aí, sei lá, se teve um evento adverso, vou dizer para vocês o mais comum, é a extubação acidental. Aí o pessoal sempre insiste que teve extubação acidental porque o doente não estava sedado. Essa não é a causa raiz. Causa raiz de extubação acidental é falta de vigilância, geralmente. Entendeu? Pode ser que seja a sedação? Pode ser, mas aí eu acho que a gente tem evidência científica mostrando que sedar menos é melhor e que causa mais extubação acidental. Então, a solução nunca vai ser sedar mais. Né? É um sedativo endovenoso, com midazolam. E aí isso é uma coisa que é briga constante. Quando você vai fazer análise de dados, mas tiraram a sedação do doente. E a gente briga com vocês quando vocês querem deslamar, desligar a sedação às 7 da manhã, pega o plantão, desliga a sedação. Aí está passando a visita múltipla e a gente está se estudando. Aí realmente é uma conduta inadequada. Bom, vem com calma, passa a visita, né? Então, é muito frequente quando você vai fazer análise de causa raiz, você identificar um porquê errado, aí você vai atuar nele e vai resolver. Ou vai ter um efeito colateral. E tudo que você faz tem consequências não intencionais, né? Então, você pode reduzir a extubação acidental, mas você pode levar mais paro porque os doentes estão ficando entubados mais tempo. Certo? E aí, o que a gente precisa para fazer isso bem feito? A gente tem que ter conhecimento de causa. Não adianta só... vamos fazer uma análise aí, eu acho que o problema é esse. Não. A gente teve um problema aqui muito tempo com perda de sono. Aí sempre, de novo, era agitação, o problema, tem que ser da mais doença. Aí um belo dia, uma das enfermeiras descobriu, a nossa fixação é muito ruim. Ela solta facilmente e o doente, no mínimo esforço só de se mexer na cama, a sonda já sai. Você já teve isso acontecer. Hoje a nossa fixação de sono é muito melhor. Ainda assim, a gente tem muita perda de sono, a gente tem um pouco do perfil dos doentes, né? Mas se você fosse botar numa matriz BUT, qual que é a gravidade desse evento? Se é 1 ou 2, né? Porque tem uma sonda lateral, né? Não é uma alta gravidade.
a urgência de resolver é baixa, e aí a tendência só tem que ver se está piorando ou não um pouquinho de perda de sono. Né? Mas é considerado um evento, um incidente sem dano. Né? Isso só vai ter que passar de novo. Né? A não ser que eu já tive gente que morreu de sono cerebral. Não sei que dia tava. Exato, exato. Tá? Mas, assim, a gente às vezes leva a perda de sono também muito leve, entendeu? Não é para você achar, tudo bem, perdeu o sono. Né? E às vezes a solução passa por deixar o doente sem aporte calórico para ele parar de tirar sono. E aí, de novo, se você for falar com o fonoaudiólogo, ou com a nutrição, eles vão achar um absurdo, né? Eles vão falar assim, pô, não, deixa com a sonda até eu conseguir trabalhar, a gente manter a parte calórica. Mas às vezes o paciente está tendo tanta perda de sono que é melhor você mudar o linear de segurança da dieta para fazer aquilo. Mas enfim, isso são tudo coisas que a gente tem que, quando você vai analisar a causa raiz, você tem que ter uma visão crítica até do dia a dia, né? Para entender isso. Vocês veem, quantas vezes a gente tem gente que fica lá passando a repassão de sono, o belo dia a gente fala, chega. Deixa sem, dá uma dieta pastosa e pau. E tá certo. Né? Assim, aí tudo bem, ele não vai atingir 100% da caloria, mas daí ele melhora a agitação, ao melhorar a agitação ele consegue fazer fono melhor. Então, mas enfim, isso é coisa clínica já. Mas para cada problema que a gente identifica, a gente sempre tem que tentar ir lá embaixo da causa raiz. Então isso é muito comum de causa raiz, é você não fazer não chegar nela. Você chega numa causa intermediária, que é o que você falou. Você não resolve o problema de base, você tenta resolver o problema com uma solução que não vai dar certo. E aí tem algumas ferramentas que a gente pode tentar implementar. Você teve um evento, você pode tentar, por exemplo, vamos fazer um checklist, vamos fazer um protocolo. Isso frequentemente surge essas ideias. Né? Qual que é o grande problema que a gente tem em relação a isso? Os protocolos, na minha visão, a gente tem que ter descrito bastante protocolo. Eles têm que fazer parte do treinamento das pessoas. Mas o protocolo tem que ser o jeitão da unidade. Aqui as coisas funcionam assim. Todo mundo saber ter um modelo mental compartilhado de como as coisas funcionam. Mas o protocolo não pode ser escrito em pedra, certo? Os pacientes, às vezes, não seguem o protocolo. Né? Então, a gente precisa ter o entendimento que, se teve alguma falha de segmento do protocolo, aquilo pode ser um julgamento técnico adequado naquele momento. Né? Quando pega o protocolo e quer fechar ele, que é o que a gente discute aí, os protocolos de situação de sexo e tal, aí isso já é muita crítica. Ninguém quer seguir um negócio tão fechado. Mas você tem que ter um jeitão. As nossas unidades, a gente tem poucos protocolos, mas a gente tem um jeitão de como funciona. O problema é que agora, por exemplo, vai entrando gente nova, especialmente enfermagem, como é que eles vão aprender esse jeitão, se você não tem bem descrito? Se você tivesse tudo bem descrito, era muito mais fácil de todo mundo pegar o funcionamento da unidade. As coisas funcionam, certo? Vocês lembram de algum evento que vocês tiveram aí? Mais grave, que chamou a atenção, que vocês gostariam de ter feito uma análise de causa raiz? Eu estudando isso, eu lembrei muito de um evento que aconteceu quando eu estava contando as nossas experiências, que um quimioterápico foi instalado no paciente errado. E era o paciente com choque séptico. Não chegou a correr. Viram passando e... Então foi o NEMIS do filho. Não entrou do paciente. Foi um incidente. Tá, e aí? Aí, assim... Alguém notificou isso? Você notificou? Notificou. A própria pessoa que instalou, mas não foi feito, pelo menos não com a gente, uma análise. Isso é feito, a qualidade faz a qualidade. Mas isso é muito legal, porque a própria pessoa notificar uma coisa que ela estava envolvida mostra que a cultura de segurança também está lá. Então, ela não se sente insegura de falar, olha, aconteceu tal coisa, a gente precisa rever o processo. Então, ela sabe que ela não vai ser punida por uma coisa que, muitas vezes, ela não fez proposta, lógico. E o que você acha que foi, na sua avaliação, ali, sem estar, o que aconteceu que chegou nesse problema? Era homônimo?
não era homônimo. Tinha na Alguém descrição. prescreveu errado. Não, a prescrição estava certa. Eu acho que foi de gaveta. Era pelos pacientes próximos, um tinha antibiótico e o outro tinha o quimioterápico. E aí, nisso, não sei se acho que pegaram errado, né? A gaveta, que ficou tudo meio. Então, a prescrição estava certa, o paciente certo, veio a farmácia dispensou certo. Qual que é o mecanismo de segurança que é a barreira para esse evento não acontecer? Dupla checagem de lei. Certo? Então, quimioterápico, sangue, e medicamentos de alto risco, né? Em geral, a gente sempre tem que fazer dupla checagem administrada. Não é só dupla checagem de todos, mas os de alto risco você tem que redobrar a vigilância, certo? Então, o que é a dupla checagem? Você vê o nome do que foi dispensado e você vê a pulseira do paciente e você pede para uma outra pessoa checar com você. Não sei se foi aí que pegou. Como é que identificou? Porque foi o quem instalou foi o enfermeiro que tinha colocado lá. Agora eu não lembro. Foi um residente que. Ah, tá. Então Entendeu? não tem dupla checagem. Não. Então, aí o que você acha que seria a ação? Digamos, você teve esse release, qual que é a ação que tem que ser tomada? Vamos fazer um checklist de administração de quimioterápicos da UTI. Pode ser que alguém surja com essa ideia. Não. A ação teve falha na dupla checagem. A gente tem que reforçar a dupla checagem, porque já existe um mecanismo de segurança para isso, se tivesse passado por ele. A dúvida é, você precisa botar uma barreira a mais? Ou você precisa fazer com que as barreiras que deveriam estar sendo feitas... Porque é muito comum querer botar uma barreira a mais, botar um protocolo a mais, um negócio a mais. Mas, às vezes, você já tem uma estratégia eficiente para aquilo e ela não é implementada porque as pessoas não sabem que ela existe. Aí você vai botar um protocolo a mais, sempre tem um negócio que a gente já sabe que é mais eficiente. E no final você sobrecarrega mais as pessoas, porque tem mais uma coisa para preencher, e é mais uma coisa para a pessoa fazer, e mais uma coisa para tirar a atenção dela. E ela errar de novo. Esse no modelo do que a gente disse, ele fala você precisa fortalecer as barreiras. Não necessariamente você ter um monte de barreira vai ser a melhor solução. Exatamente. Então, às vezes, você vê assim, a gente tem uma falha no processo de dupla checagem. Talvez seja essa a causa raiz. Certo? E aí, vamos ver, por que essa falha no processo está acontecendo? Sei lá, são pessoas com treinamento e tal. Treinamento também é um problema, porque a gente sempre quer dizer que é falta de treinamento, aí vamos fazer um treinamento como solução. Isso não resolve. É claro que você precisa ter educação continuada, mas às vezes você precisa ter uma outra solução para esse tipo de situação. Muito bem. Eu acho que isso é um exemplo bacana. Né? E aí, você fazendo uma análise em conjunto, né? Claro que assim, a enfermagem, por exemplo, vai vir com opiniões diferentes do que aconteceu, você tem que trazer o farmacêutico, você tem o medicamento, entendeu? Aí você consegue fazer uma análise bacana do evento, certo? Bom, o Pareto você já tinha ouvido falar. O Pareto serve para a vida também. O Pareto é o famoso antes feito do que perfeito. Tá? Para cada um desses aí tem um aforismo. Então, você não pode querer assim, resolver todos os problemas. Você tem que identificar assim, eu quero, se eu botar uma meta humilde de melhorar em 80%, eu consigo resolver isso com 20%. Claro que isso é uma regra geral, né? Que você vai chegar perto do ideal. Mas para atingir excelência, o Pareto não serve. Você vai, aí é o pessoal que consegue ir no refinamento mesmo. Né? Acho que são poucas instituições que conseguem chegar nesse nível de refinamento. Porque você tem que ir além do Pareto. Aí você tem que pegar um eventinho lá que aconteceu uma vez no ano e fazer todo um fuzuê em cima daquilo para nunca mais aquilo acontecer. Porque aquilo ali é o 0,01%. Então, 80% do resultado. Tá? E aí isso depende muito de maturidade, né? Eu tenho uma dificuldade grande com análise de evento, porque às vezes assim, a gente não faz o básico. Aí você tem um evento grave, se você fosse botar no Ishikawa lá, ia ter umas 10 causas aí incluídas. Falta equipe, a equipe entra e não tem nenhum treinamento habitual, entendeu? A pessoa entra na UTI, não tem período de adaptação, entendeu? Eu estou achando super legal dessa vez, porque está entrando gente nova, eles estão passando por período de adaptação prolongado. Assim. Vamos abrir
A pandemia foi uma loucura, a gente foi botando para dentro que queria trabalhar e ponto. Né? Então, agora a gente está nesse processo de discussão, a gente está conseguindo fazer um trabalho muito bacana. Né? Mas aí, às vezes, você pega um evento e você quer fazer uma análise de causa-raiz, sendo que assim, você tem tantos problemas estruturais que não adianta você analisar evento. Você tem que melhorar muitas coisas. E às vezes, eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês forem trabalhar. É legal entrar em UTI que não tem uma gestão profissional de intensivista, assim, porque às vezes você chega lá e aí você vê o Pareto no máximo. Assim, você pega uma unidade, pô, não tem intensivista. Todo mundo, todas as pessoas bem intencionadas, dão o seu plantão lá, mas ninguém tem informação de intensivista. Cada dia uma pessoa diferente e tal. Aí essa UTI, ninguém tem dúvida, vai ser uma bagunça. Tá cheio de UTI assim por aí, tá? Ou tem um diarista, mas o cara vai lá, passa uma hora e vai embora. Não resolve nada isso. Nem a tele-UTI, nem a visita presencial assim vai resolver. Aí, se você chegar numa unidade dessa, assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma rotina de terapia intensiva básica. O que é rotina básica? Passagem de plantão. Tem lugar que não tem passagem de plantão. Você já deve contar um lugar assim? Não tem uma passagem de plantão padronizada? Então, às vezes, você precisa ter uma passagem de plantão, porque no diagrama de Chikawa, quando a gente pega problemas complexos, falha de comunicação está lá sempre, quase sempre. Falha de comunicação. Tá? E é por isso que a gente tem várias barreiras de segurança para reduzir isso. A passagem de plantão é uma delas, a visita multiprofissional é outra, é uma ferramenta de dia a dia, né, de qualidade assistencial, porque você garante que todo mundo está na mesma página, e o Safety Hub também. Tá? Então, são várias ferramentas para você otimizar a segurança do funcionamento da UTI. O que vocês fariam numa UTI dessa? Qual seria a prioridade máxima numa UTI que você vê lá? Tem enfermagem, tem um enfermeiro para 5, tem um técnico para 2, tem fisioterapeuta. Tá? Visita multi e um médico intensivista rotina que fica lá pelo menos 4 horas, que é o que a RDC pede. Tá? Não adianta passar a visitinha de 1 hora, vocês sabem disso. Você vai lá, fala o que tem que fazer e vai embora, o plano não vai ser executado, você tem que estar lá junto para a equipe aprendendo com você, que sabe como tem que ser feito, certo? Para quem desenvolveu essa habilidade. Né? E aí, com isso, você vai resolver uso excessivo de antibiótico, administração inadequada de fluido, PAV, porque você vai sedar menos os doentes, entendeu? Então, fazendo uma intervenção simples, em teoria, que é botar um intensivista bem habilitado, habilidoso, fazer as coisas, e que passa uma visita multi e que envolve a equipe. Então, esse é o requisito básico. Isso você muda a estrutura da UTI fazendo isso, botando uma rotina assistencial básica. Tá? Só que isso não é o suficiente, porque às vezes você vai precisar ter mais alguém para resolver. Então, mas isso onde está o problema? É um problema de estrutura da unidade, que ela não tinha uma rotina, né, não tinha RH qualificado o suficiente para implementar esses implementados. Né? Aí depois que você faz o feijão com arroz, aí você consegue, aí você começa a identificar os probleminhas. Bem, e aí, assim, tem 2 formas de ver isso. Realmente, a gente correr atrás de evento adverso é importante, mas isso é para quando você já conseguiu deixar um voo cruzeiro nos indicadores gerais. Assim, as coisas têm que estar indo bem no geral. Porque se no geral está tudo indo muito mal, vai ter muito evento também. As coisas vão andar juntas. E aí, se você quiser resolver evento por evento, você não vai resolver o problema. Às vezes você tem que resolver um pouco melhor o macro, você identificar, poxa, essa UTI aqui eu preciso resolver isso antes de eu querer resolver esses eventos que acontecem. Porque eu vou reduzir evento adverso a partir do momento que eu implemento uma estrutura mínima de qualidade assistencial. Eu resolvo estrutural. Aí depois eu vou resolver processos mais refinados. Entendeu? Principalmente como é diferente quando sempre montei que as coisas já funcionam bem. Aí você, putz, já tem estrutura adequada, já tem processos bem definidos, e está tendo eventos ali. Aí tudo bem, você vai pegar o detalhe, que são eventos que acontecem uma vez no ano, mas que são de alta gravidade, aí você vai resolver aquilo. Certo? Bem, você falou, acho que você falou das ferramentas, né? Só a matriz boot é uma coisa que também aparece. Uma coisa mais isso.
Deixa eu falar uma coisa, que a gente falou que lá no seu estado do Maranhão, o presidente seria envolvido mais nessa parte de gerenciamento e de garantir protocolos, essas coisas que os sindicatos estão sendo feitas. Você acha que seria viável para as cidades de São Francisco? Eu acho que sim, Thiago. Assim, o que eu acho? Eu tenho uma opinião formada, assim, eu acho que dá para a gente se envolver, eu acho que vocês poderiam se envolver mais com gestão, olhar um pouco mais macro, que é o que vocês vão ter que ter. Eu tenho muito medo de o residente começar a fazer coisa que a equipe Gusto deveria fazer. Isso sim, entendeu? Então, o que eu acho? Quando você empodera a equipe para valer, cara, a equipe abraça a causa e aí você dá a tarefa para quem é de direito, entendeu? É claro que a equipe médica tem que estar junto nisso, tem que apoiar, né? O ideal é que todo mundo tenha consciência situacional. Sei lá, se tem um bando de pago, todo mundo tem que saber o que está no bando. O paciente faz parte do bando, a cabeceira elevada. E aí você vai lá examinar o doente, a cabeceira não está elevada, vai lá e eleva a cabeceira. Pronto. Você vai ajudar a adequar o bando. Isso que eu ia perguntar. O bando lá, você lembra que incluía que os residentes checavam e tudo mais? Assim, quem preenche, não. O preenchimento do leito não era dos residentes, mas a checagem, tinha toda terça-feira era a reunião da PAV. Aí se reunia, checava todos os protocolos, o que estava conforme e não conforme. Era cabeça elevada, era higiene oral, pressão de cuff. Tinha cinco critérios. Não, eu digo assim, porque às vezes são coisas que a gente já vê no dia a dia. Então, quantas vezes a gente não entra, o paciente não está com a cabeceira, e a gente vai lá e leva. E a gente acaba checando, meio que porque a gente já está acostumado a ver as coisas, não é a gente que chega a pessoa de canto, mas a pista está olhando. Então, assim, são coisas que às vezes já estão incorporadas no dia a dia, mas tem uma papel para a gente preencher, sabe? Isso aqui é feito pela CCH, tá? Por exemplo, o bando de infecção que a gente tem bando de pare, tem bando de infecção sanguínea, tá? A gente estuda coisa muito óbvia. O bando de infecção de corrente sanguínea, o furativo tem que estar seco, a passagem tem que ter esse estéreo. O que a gente não tem aqui é um checklist de passagem, a gente poderia ter. Por visualização direta do enfermeiro, moderado para interromper o seu procedimento. Se você tiver furado na perna. Curativo limpo e seco. Aí aqui, no nosso caso, a gente tem usado o curativo transparente. Quando você vai para o hospital privado, todo mundo usa o curativo CHG, que reduz, né? Infecção. Aí você tem tudo isso, tá? E aí alguém faz uma auditoria se está sendo seguido. Esse é o bundle tem o bundle de inserção e o bundle de manutenção, geralmente, né? Os dispositivos. Intubação não, né? Mas de catéter e de sonda vesical, tem o bundle de inserção e o bundle de manutenção. Aí, mas assim, qual é o problema? Por exemplo, bundle de pare. Se leva evidência para a cabeceira elevada, quase muda, né? Só não pode deixar 0 grau. Mas Mas que 0 grau não é a mesma coisa. você não pode deixar evidente. Aí, eu lembro que teve a época que o bando de pare tinha omeprazol e heparina. Bando de pare. Eu não preciso dizer que não faz sentido nenhum, né? Mas isso era destinado. Hoje em dia, assim, o básico é cabeceira elevada, pressão de cuff, aspiração estéreo, higiene oral. Estudar. Faz parte do bando de pare e avaliar diariamente se o paciente pode ser estudado. Mas aí é uma coisa assim, esse momento de sedação. Mas é que a sedação não impacta no bando de pare. Mas, enfim, isso tudo a gente faz aqui, né? Então, não chega tanto em vocês. Mas, enfim, eu acredito muito assim, o que é o ideal? Você precisa ter uma ferramenta de gestão de qualidade contínua e você consegue saber para onde as coisas estão indo, entendeu? Então, quando a gente analisa o nosso EPIMED, o nosso SMR está numa queda progressiva desde que o Leandro coleta os dados do SMR lá, desde que o Leandro foi o primeiro a coletar o EPIMED, né? O nosso SMR está numa trajetória de melhora contínua. Então, a gente está melhorando com o tempo, não tem dúvida disso. O nosso problema é que a gente não é eficiente. A nossa taxa de uso recurso valorizado é muito alta. A turma, Vitalina, assim, o jeito mais tradicional de calcular é um trabalho antigo aí do pessoal que validou o SAPS. Eles mostraram lá uma estimativa de tempo de permanência média baseada no... Na verdade,
vou falar em DECIS, mas não é DECIS, dividiu em 9 categorias. Os SAPs, aí você pega o SAPs do paciente, vê se ele cai naquele, e o tempo médio esperado é 2,5, 5, 10, etc. Entendeu? E aí você vê o tempo médio de permanência observado dividido pelo esperado. É como calcular tudo. Baseado nesse negócio que é antigo, mas sim muito dado europeu, tal. O ideal para calcular tudo é você fazer benchmark dentro de um sistema como o EpiMed faz, tá? E aí a nossa taxa de desaprofundamento é altíssima. Os pacientes ficam muito tempo com a gente. Né? E aí o nosso problema é muito fatorial. Acho que a gente tem questões internas, mas a gente tem muito problema externo. Né? De não conseguir dar alta. De dar alta, a gente fica de alta 10 dias. Não consegue ler. Isso foi deu alta. O problema é seu, ele está na sua unidade ainda. Como é que você resolve isso? Aí você tem que. Aí por isso que a matriz só é interessante. Por isso, o meu problema agora é assim: o CMR está bom, mas o nosso problema é eficiência. Não está rodando bem. O que eu tenho que fazer para rodar melhor? Os doentes têm que chegar mais cedo, porque se o paciente chega com 3 funções alveolicas e 2 drogas ativas, se ele não morrer, ele vai ficar 3 semanas internado, vocês concordam? Vai sair 5 dias da UTI. Entendeu? Então, você tem que fazer os doentes chegarem na UTI quando eles estão graves, não quando eles estão em disfunção de múltiplos órgãos. Né? E o outro problema é na saída. Você fazer com que os pacientes saiam melhor. Aí, isso frequentemente envolve interação com outras unidades, que a gente é muito ruim de fazer isso aqui. Né? Ele fala assim, o doente é de uma clínica que indicou um procedimento, aí depois que ele foi para a UTI, alguém definiu que era paliativo, e aquela clínica não quer mais receber. Só que o paliativo acha que não é paliativo. Então, é o nosso dia a dia aqui. Aí o doente fica gravado na UTI. Está tudo certo, tudo alinhado, com família, tudo certo, mas você não consegue tirar do tempo, porque eu rotulou do paliativo. Aí o jeito de resolver isso é com interação entre unidades. Aí é um passo além. Mas você só consegue identificar, claro, você consegue perceber porque você tem a percepção de que é menor, mas sem dados você não consegue argumentar direito o que está acontecendo. Então, por isso que é muito importante você ter uma gestão baseada em dados. Porque você mostra, o nosso problema está aqui, e aí você faz uma análise daquilo, identificar onde são os problemas, né? Se a nossa UTI receber esse doente que choque séptico que entrou na hora, e vai desmamar em 24 horas, o São Renal vai melhorar em 2 dias, você vai dar no 3º dia, a nossa UTI vai rodar um monte. Porque esse doente nem chega para ele. Né? Passa os 2 dias na saúde mesmo. Melhora assim mesmo. Então, agora, se a gente tivesse UTI, a UTI ia rodar muito mais, a gente ia ser muito mais eficiente. Certo? Uma dúvida, assim, se você tem um lugar que tem UTI, 3 níveis de UTI, quando você dá alta de uma UTI para outra, esse dado rodou rápido, mas foi tipo, de um nível para outro. Como você manipula esse dado? Assim? Você considera alta mesmo da UTI ou ele ainda está na UTI porque está nos 3? Aí depende de como você entende as suas unidades. Né? Se a gestão é única ou não. Entendeu? Mas para SMR é algo hospitalar. Por SMR, sim. Então, mas SMR é só o final que importa. Mas eu enfermaria. Para turno que você poderia. Se você assim, saiu da UTI e foi para a SEMI, né? Isso. Mas aí, cara, é o seguinte: SEMI só funciona onde não falta leito. Certo? Porque se você botar uma SEMI intensiva aqui no HC, o que vai acontecer com ela? Vai ficar na UTI. Ela vai virar uma UTI, porque falta leito. E aí você faz uma unidade com um enfermeiro para 10, com um médico para 15. A gente já tem essa unidade aqui, está se transformando numa UTI, está num processo de transformação. Mas é isso que acontece. Você faz uma SEMI, se você está num lugar que não tem uma demanda maior do que a capacidade, a SEMI vira UTI. Então, eu sou totalmente contra abrir SEMI e hospital público. Não é bom abrir SEMI no hospital público. Entendeu? Pelo menos não step up. Você pode falar assim, para step down, para doente traqueostomizado e tal. Só que daí o que essa unidade vira? Ela vira depósito traqueostomizado. Se piorar, não vai subir. Se piorar, não vai subir? Não, mas às vezes sobe. Mas aí você começa a mandar doente crítico para lá, e aí essa unidade trava. Aí você tem uma unidade no hospital com 10 leitos, só fica traqueostomizado,
né? Se eles forem bem cuidados, eles vão sobreviver bastante tempo, né? Agora não, sei lá, o pessoal não aspira e tal, vai morrer de rodo. Aí tudo bem, aí vai rodar porque a unidade não cuida bem do paciente. Não, veja, eu estou falando isso, essa é a realidade SUS Brasil aí, você sabe como é que é. Então, SEMI é uma faca de dois gumes, fácil. Por que dá certo no Sírio, no Einstein? Primeiro que eles conseguem receber por CC, eles têm um contrato com a operadora, então, assim, eu tenho menos gente lá, eu recebo mais do que enfermaria e menos do que UTI. Certo? E lá não vai faltar leite de UTI. Porque a estrutura é bem dimensionada para não faltar leite de UTI nesses lugares. Entendeu? É claro que às vezes converte. Tá? Por exemplo, se no Einstein a gente está na SEMI, não tem leito na UTI ainda, ele ganha indicação de UTI, ele converte, chama aquele leito de UTI dentro da SEMI, só que o sistema é tão bem feito que a partir do momento que você chama de leito de UTI, vai ter um técnico exclusivo para aquele paciente. Não vai ser um técnico para 3 ou 4, vai ser um técnico para 1 ou 2. Entendeu? Até que disponibiliza um leito de UTI. Certo? Então, por mais que ele esteja na SEMI ainda, ele consegue regular isso. Entendeu? E pelo SUS a gente não consegue receber diferente. Ou UTI ou enfermaria. Por isso que a gente tem esse degrau enorme. Assim, tá na UTI, enfermagem, né? Vai para enfermaria 1 para 10. A gente tem um degrau muito grande, né? E tem pacientes que não tem como você dar alta com esse degrau. Você pode até dar, mas dá errado. Alguns vão dar certo, não vai dar nada, mas muitos vão dar problema. Enfermaria tem difícil, tem operador. Eu não lembro agora qual que é a regulamentação, assim. Mas aqui fica, eu acho, difícil com umas 3 ou 4 enfermarias. Na verdade é por atendimento, né? O FISO atende 8 pacientes por período. Eu acho que é o combinado, assim, 8 atendimentos por período. Para fazer. Então, por exemplo, se tem uma unidade que só tem 3 pacientes com fisioterapia, então esse FISO vai atender 3 aqui, 4 lá e mais 1 ali. Para dar o número de atendimentos. Porque, no caso, é porque eles são remunerados por atendimento. Entendeu? Então, aí depende muito do modelo de negócio que está instituído também na instituição. FISO, infelizmente, a maioria é priorizado. Esse modelo de atendeu, serve, não atendeu, não serve. Bom, o que mais? Você falou de ventilador, de simulador. O que mais que precisa? Você lembra outras coisas lá da RDC de equipamentos? Entendi. Eu acho que a gente vai ter mais uma. Vai, Cadu, eu faço isso. Eu acho que vocês tiverem vida. Também tem que ter negatoscópio, O negatoscópio, esse aí já. A última vez que o pessoal passou aqui, falou: pessoal, a gente não tem negatoscópio. Dessa hora não, tudo bem. Tem o Pax. Sistema. Mas está na RDC que tem negatoscópio. Olha, esse foi CBRX. E a gente, vocês não precisam, sabe, não souberam disso, mas a RDC ela quase foi desenvolvida ali no início de 2020. Quase que a Anvisa ia tirar o corpo, porque a Anvisa não tem perna para dar 12 vezes. E aí o pessoal ficou, na época, assim, foi uma baita luta para manter a RDC, que a RDC é o mínimo, né? Ela é insuficiente, mas pior do que ela é nada, né? Entendeu? E aí, infelizmente, se manteve do jeito que está, a ideia é otimizar, né? Melhorar. Só que o problema é assim, o TI no Brasil, se tem UTI, tem UTI, né? Tem UTI que poderia ser um enfermeiro para 10, um médico para 10, físio para 20, sei lá. E tem UTI que não dá para ser assim. As nossas UTIs não dá, tem que ser um enfermeiro para 4 ou 5, um técnico para 2. Senão não consegue. Um diálise contínuo, a EC. A gente vai botar uma UTI dessa se não tiver recurso humano. É diferente das UTIs que são grandes séries ou uma enfermaria. Certo? E da regulamentação de RH, o que configura uma UTI nível 3 em termos de RH médico?
tem que... 50%. Da língua 10, da língua 2, assim. Tem que ter um diarista. Para ser UTI, para você chamar de UTI, tem que ter intensivista diarista, titulado ou residência, né? Tem que ter um coordenador médico intensivista, para você chamar de UTI. Se não tem isso, contista médico não dá para chamar, ninguém chamar de UTI. Enfermagem, aí a gente tem os requisitos. Né? Tem coordenador de enfermagem, e tem 20% de pessoa. Não, tem o coordenador de enfermagem. O ideal é ser especializado. Mas não é obrigatório. Agora eu não lembro de qual, eu acho que é para ser o... Você está lá como idealmente. Eu acho que física, mas... É que física não tem... Existe fisioterapia intensiva, mas não tem um título igual da, por exemplo, a enfermagem tem a ABENT, a Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva. Esse é o título de enfermeiro intensivista mesmo. Entendeu? Daí, para enfermagem, para médico, tem a titulação. Para fisioterapia, eu acho que tem, assim, tem uma titulação pela Sobrafil, talvez, não sei o que. A Sobrafil é respiratória, não necessariamente é só o TI, entendeu? Aí eu posso estar falando besteira aqui para vocês. Mas cada profissional tem sua recomendação. A questão de proporção de intensivista em escala. A gente tem alguma... Sim, pelo que eu estava vendo, não. Mas para apoios nacionais. Alguma evidência de que uma proporção maior é melhor? Aqui no Brasil, a gente não... Assim, os dados norte-americanos não embasam essa hipótese. Lá no Brasil, eles nem têm médico. Então, À noite, cliente por todo isso. Porque nos Estados Unidos eles têm o physician assistant, eles têm outros modelos lá de trabalho que, né? Então tem um cara lá de plantão que passa catéter e tuba, tem um enfermeiro intensivista que eu falei com vocês, que ele é melhor que o R3, o enfermeiro intensivista lá, ele fez 4 anos de faculdade, 3 anos de especialização, ele cuida de um doente só, ele vai cuidar muito bem do paciente. intensivista de distância. Intensivista frequentemente faz distância. Mas tem um fellow, essas coisas você tem. Tem que ter alguém lá para fazer as coisas que você fez do plantão. Mas o fellow é uma R6, sei lá. Né? Isso fora do Brasil. Então, assim, o entendimento aqui da Associação de Medicina Brasileira é que a gente precisa ter, porque a nossa qualificação ainda é muito aquém que é fora. Entendeu? E você ter o intensivista no plantão ajuda a organizar o funcionamento da equipe como um todo. Mas tendo essa ideia de que o intensivista como alguém que também está ali não só para fazer o seu trabalho médico, mas para liderar a equipe como um todo. Certo? Agora, sim, tem, de novo, tem um TI. Aí, qual que é a diferença da pediatria para o adulto? Na pediatria, o pediatra não aprende a entubar e passar catéter de leite. Então, você precisa ter intensivista pediatra de plantão. Entendeu? Mas talvez se for uma UTI zona de sua interna bronquiolite, você não precisa ter 1 para 10, tem que ter 1 para 40 e os outros podem ser pediatras dando plantão, que sabem prescrever, fazer puff e outras coisas, entendeu? Aqui eu estou falando um raciocínio mais prático, tá? Mas do ponto de vista teórico, né, deveria ter intensivista sim, frequentemente. No adulto, a gente entende, tem esse entendimento que, você fez clínica, você fez alguma outra coisa, você consegue entubar, passar um catéter, essas coisas. Vocês sabem que, na média, isso até que ele funciona, mas para certos casos não vai dar certo. Né? Você pode pegar um paciente que não dessa. Vai servir para quem está lá no plantão e vai servir para você, né? Responsável da unidade. Né? Mas aí a gente tem que pensar muito no que você tem disponível. Né? Assim, a gente pensando nos peixes mais complexidade, talvez tenha uma proporção maior, acho que precisa mais adequado, mas as de menos complexidade, talvez tipo aquela ideia de ter um senior de plantão, assim, Exato. E resolver as coisas. Exato, isso faz muito sentido. O problema, por exemplo, você consegue remunerar diferente a pessoa para ela assumir mais responsabilidade?
tem que ter, a pessoa tem que ter um benefício, né? Pra fazer isso. Senão fala assim, vem aqui, eu faço um meu e embora. Né? Não está errado de pensar assim. Se eu quisesse facilitar, com certeza eles deixam aqui. Assim, eu não fiz Mas está especializada vai legal o paciente. Quando fala. Depende. Porque, assim, os trabalhos especializados, você tem associação de que o leite que pega da especializada vai melhor do que o que pega. Tá? Mas tem um viés de seleção enorme isso aí. Se for pegar... Vou dar um exemplo nosso aqui, caseiro, tem respiratório. Né? Eles levam lá do leite que é parativo, que não vai poder entrar em protocolo clínico. Porque respiratório, a gente é ultra especializado, a gente quer receber doente só que a gente sabe que vai fazer diferença. Ou que vai poder cair no protocolo clínico, certo? Então, o viés de seleção é enorme, não tem como. Não dá para comparar o doente respiratório lá com o nosso aqui. O nosso identificou na enfermaria, broncoaspirou, depois de 80 dias de internação. Aí vocês vai morrer, porque esse respiratório é um valor. Mas, por exemplo, os pacientes que estão aqui no Instituto Central com proteína viral, estamos com os Aí eu acho que pode ser. Essa é uma boa comparação. Dá para você fazer. Eu não sei se vai ser muito diferente ou não, certo? Eu sei, mas assim, só. Mas tem muitos trabalhos que mostram isso, né? De que a especializada é melhor, mas com esse baita viés de seleção. Entendeu? O que é bem descrito é o contrário. É você internar um paciente geral numa UTI especializada. Isso é bem caracterizado. E esse é o grande problema de UTI especializada. Você faz, vou fazer uma UTI neurológica, mas eu só tenho 3 TCs no ano. Você não tem volume para fazer uma UTI especializada. Aí você especializa a UTI, só que você tem que ficar internando um monte de doente lá que não é especializado, então esses doentes são pior. Isso é bem caracterizado. Entendeu? O que eu entendo de UTI especializada? Você tem que ter volume suficiente. Você tem um serviço que tem volume suficiente para ter uma UTI especializada, tem que fazer, não tenho dúvida. Mas quem que tem que ser o responsável pela unidade? Tem que ser visto. Onde está o problema aí com a UTI especializada? É o neurologista querer ser chefe da UTI. Eu quero fazer uma UTI especializada de neurointensivismo. Beleza. O intensivista na rotina e o neuro com parceria. É o que a gente espera que vai ser a UTI nova. Tem volume de neuro aqui? Tem de sobra. Tem volume de trauma? Podia ter 3 de trauma, certo? 40% dos doentes que pegam aqui é trauma de alguma coisa. Né? Então, aí faz sentido. O problema é quando você cria uma UTI especializada sem ter demanda suficiente. Aí você vai começar a internar o paciente com crítico. Qual que é o grande exemplo disso? Quem já rodou na UCO? A UCO do INCOR, lá tem volume, mas frequentemente interna doente com pneumonia. Vocês vão ver. Quando interna doente com pneumonia, aí o cardiologista não quer ver, porque ele está lá para ver o coronel. Aí chama assim para ter consultas e o doente não é visto pela unidade mais. Ele está lá se precisar entubar e tal, entendeu? Mas aí fica um cuidado totalmente fragmentado, não é bom para o doente. Então, isso é um problema também. A partir do momento que você faz uma UTI especializada, você tem que ter volume. Se você não tiver volume, não tem problema. E isso acontece, às vezes. Eu tenho colegas aí, eu não vou citar um exemplo específico aqui, mas eram 2 UTIs. Aquele era chefe, e uma outra UTI que era uma U, e não tinha volume, que eram 3 doentes. Aí internou lá uma vez uma pancreatite aguda grave, doente jovem, o cara morreu no meio de uma semana, assim, claramente porque o pessoal não sabia bem como conduzir o caso. Entendeu? Aí o hospital entendeu, cara, não faz sentido a gente ter uma UPA, a gente vai ter 2 UTIs e vai internar o doente cardiológico na UTI, o cardiologista vai ver, faz muito mais sentido, vocês concordam? Porque daí ele vai ter o cuidado que uma UTI, o intensivista sabe fazer, e o cuidado do cardiologista. O que não dá é você, numa UPA, querer dar o cuidado do intensivista, a pessoa não sabe, ele fez a formação.
E vocês que estão falando da formação, vocês têm que valorizar a formação de vocês. Vocês têm que entender que não é a mesma coisa. Nunca vai ser. Tem exceções, tem pessoas que fazem uma outra especialidade se tornam intensivistas de formação, sem fazer a formação específica, que vão muito bem. Entendeu? Mas essas são exceções, não é a regra. E aí, o ter especializado é outra pegadinha por isso, é igual você. Então, faz sentido? Faz, se tiver volume. E aí, quem tem que tocar o intensivista em parceria com a equipe especializada. O neurologista, o cirurgião e tal. E aí, o intensivista toma conta de terapia intensiva, o neurocirurgião toma conta das neurocirúrgicas, o neurologista toma conta das neurológicas, né? Assim por diante. E a gente tem que acreditar no que a gente faz, né, como intensivista. Eu acho que os nossos grandes papéis é conseguir gerenciar o cuidado para evitar a fragmentação. Ficar uma coisa, cada um faz uma coisa diferente. Aí, às vezes, numa média ele dá certo, mas pode dar errado também. E nesse processo, vocês sabem, a intensidade de comunicação que precisa ter para evitar as falhas de comunicação que são muito frequentes. Perfeito. Como eu tenho pouca experiência, eu tenho que fazer muita diferença é pós-operatório. Foi só a gente parada para receber pós-operatório. Se você fosse colocar em outro TI, eu fosse. Ia dar mal. Mas por que dá certo? Porque tem volume. Essa é a resposta. Se não tivesse 10 transplantes no ano, não tem que ter unidade de transplante. Vai internar um pós-operatório geral, só que tudo bem. Aí, quando internar, você pega uma enfermeira que se especializou naquilo e bota ela do lado do doente as primeiras 24 horas, que é o período mais crítico, e beleza. Vai ser uma vez por mês, vai ter isso. Agora, se você não tem volume, não faz sentido você criar uma unidade só para aquilo. Esse que é o raciocínio. Porque aí você vai fazer um negócio muito maior do que a necessidade. Você vai fazer uma intervenção pontual. Vou dar um exemplo nosso de ECMO aqui. A gente, sem dúvida, poderia ter um volume muito maior. A demanda existe. Se a gente se organizasse mais, a gente poderia ter 10 vezes só de ECMO. Se na Escandinávia tem lá, São Paulo tem 15 milhões de habitantes, né? Poderia ter tranquilo só para a nossa região aqui. Como aí faria sentido ter uma unidade só disso, e a equipe subveterinária só para isso. Tá? A gente não tem. Então, o que o Marcelo sempre fez? Ele mantém uma equipe dele sempre bem treinada, e aí, quando tem um caso, pelo menos aquela unidade ele consegue dar conta. Então, se escolher uma unidade para ter esse treinamento específico, vai bem. Né? Cuida bem dos médicos. Mas o ideal seria, talvez, concentrar ainda mais. A gente tem 3 lugares do complexo que fazem ECMO. Respiratório, REC, né? Entendeu? Tudo bem, você poderia separar ECMO VA da respiratória. Parece sentido concentrado. Mas acho que não é do interesse de ninguém concentrado. Acho que se for falar tanto lá quanto aqui, ninguém quer só ECMO, não. Mas aí quando você faz um modelo desse, por exemplo, digamos que você está num lugar que não tem volume para fazer um centro de ECMO. Aí você faz um modelo baseado no perfusionista. Você não tem volume. Você bota o perfusionista lá no começo. E é o que dá para fazer. É melhor do que você fazer um baita treinamento de todo mundo. Né? Então, tem vários modelos. Aí tem que ter a cabeça aberta, entendeu? Para não usar um modelo só para tudo. Chega, né? Tem que ir embora lá. Valeu. Ambulatório? Ai, pai.